Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui animados no Senhor para mais um estudo da Palavra de Deus. E o tema de hoje é: onde estão os mortos? É verdade. Qual de nós nunca passou pela dor da separação de uma pessoa amada, ceifada pela morte? Por trás de um túmulo, amigo, há sempre uma saudade, uma lágrima. Onde estão os mortos? Há vida além do túmulo? Somente Deus, o autor da vida, tem a autoridade de, através da sua palavra, nos responder esta pergunta. É isso aí, o tema de hoje é: onde estão os mortos? O que você acha? Para onde vão as pessoas que morrem? E aí, quando morreu, você acha que vai para onde? O que você pensa sobre o assunto? Você tem medo de alma penada dos mortos? Hoje a Bíblia vai responder a verdade sobre a morte. Onde estão os mortos? E para entendermos a questão da morte, precisamos entender um pouco a origem da vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Acompanhe comigo. A pergunta é: de que formou Deus ao homem? Gênesis, capítulo 2, verso 7. Leia comigo. Fala o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amigo, Deus formou Adão, você bem sabe disso, de dois elementos: pó da terra mais o fôlego de vida. E o homem o sangue passou a correr nas suas veias e ele passou a ter vida. Olha só, pó mais o fôlego de vida. E a expressão da Bíblia fala, aqui não fala que ele passou a ter alma vivente. Aqui fala que ele passou a ser. É diferente, né? Eu passei a ser uma alma vivente. Amigo, biblicamente, o ser humano é uma alma vivente. É tanto que muitos cristãos, alguns crentes, usam a seguinte expressão: que nós temos que ganhar muitas almas para Jesus. Não é isso? Para você ter ideia, a palavra alma, ela aparece na Bíblia 1.600 vezes. Já a palavra alma imortal, ela nunca aparece, tá? Alma imortal, essa expressão nunca aparece na Bíblia. A palavra alma aparece 1.600 vezes. Algumas vezes pode se referir a sentimentos, mas aqui nesse caso se refere ao ser humano vivo. Quer ver? Ezequiel, convido você a abrir Ezequiel 18. Ezequiel vai explicar o que significa a expressão alma. Ezequiel 18, versículo 4. Acompanhe comigo aí. Aqui fala o seguinte: diz Deus: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha só. Deus é um Deus de mortos? Ué. Deus fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. Amigo, morto peca? É lógico que não. A pessoa que morreu não peca mais. E como é que Deus fala que a alma que pecar, essa morrerá? Aqui é a morte eterna. Porque alma na Bíblia, amigo, nesse contexto aqui, se refere ao ser humano que tem vida. Quer dizer, o ser humano que pecar, é lógico, o vivo que pecar, essa morrerá. Então, eu sou uma alma vivente. Eu não tenho alma dentro de mim. Nesse contexto, entendeu? A Bíblia fala como passou a ser alma vivente. Lembra lá quando José estava no Egito? A Bíblia fala que 70 almas subiram para o Egito. 70 pessoas. Entendeu? Então a expressão alma, minha amiga, aqui se refere ao ser humano vivo. A alma que pecar, essa morrerá. Só vivo que peca. Entendeu? Morto não peca. Não existe esse negócio de alma. Tá ok? Vamos aprofundar no tema aqui e você vai entender as coisas interessantes. Muito bem, então o que é além do túmulo? Vamos ver em Salmo alguns versículos. Os mortos sabem de alguma coisa? Por onde vão as pessoas que morrem? Você vai descobrir agora. Vamos começar em Salmos, no capítulo 6, lê comigo o verso 5. Fala o seguinte: pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te louvará? Quem te dará louvor? Sepulcro. O ser humano quando morre vai para o sepulcro. Vamos já falar um pouco mais sobre isso aí. Então olha só. O salmista fala: e aí? Na morte quem vai ter recordação? Quem vai conseguir te louvar no sepulcro? Ninguém. Vamos ver outro verso? Salmo 104, verso 29, fala o seguinte: se ocultas o rosto,
eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Amigo, a morte é simples, é o contrário da vida. Nós fomos criados do pó da terra, mais o fôlego de vida. Vamos passar a ser alma vivente. A morte é o inverso. O teu corpo vai para o pó e você perde a respiração, que é o fôlego de vida. Eclesiastes 12:7 fala que o espírito volta a Deus, que o corpo vai para o pó. O espírito ali é o fôlego de vida. Então o que Deus deu lá no princípio para Adão e Eva? Para Adão, no caso? Por a terra, mais o fôlego de vida. Assoprou. A morte é o contrário. Quando você morre, você perde a respiração. Ou tem alguém que morre e não perde a respiração? Toda morte tem que perder a respiração, amigo. A morte é só isso. O corpo vai virar a terra vai comer. E você perdeu o sopro de vida, o fôlego, a respiração. Entendeu? É simples, né? Vamos continuar navegando nesse tema. Agora eu convido você a abrir Eclesiastes. Olha só, aqui tem uns textos extraordinários. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, para a gente começar. Olha só. Porque os vivos sabem que onde morrer. Ou você não sabe que vai morrer? É lógico, amigo. É a certeza que nós temos. Se nós estivermos vivos por ocasião da volta de Cristo, estaremos mortos. Porque os vivos sabem que onde morrer. Vírgula. Mas, olha a contradição. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio e a inveja para eles já pereceram, já morreram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo desse sol. Você entendeu? A Bíblia fala que a morte é certa, vamos morrer. Mas os mortos não sabem de nada. Não tem mais sentimentos, não tem mais amor, não tem rancor, não tem ódio, não tem inveja. Amigo, segundo a Bíblia, a pessoa que morre vai para o pó da terra e está no esquecimento. Não se lembra de nada. Ok? Essa é a verdade. Vamos ver mais outro texto aqui. Eclesiastes, capítulo 3, vamos acompanhar, verso 19 e 20 fala o seguinte. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Verso 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Simples. Entendeu? O ser humano, quando morre, não vai para o céu, não vai para o purgatório. Não existe, amigo. O diabo foi tirado aqui para a terra. Não existe inferno arder, não. Inferno, além, sepultura é a mesma coisa. O conflito está aqui na terra. Quando você morre, você vai simplesmente para o pó da terra. Tanto bom quanto maus. Pó da terra. E perdeu o fôlego de vida. Entendeu? Outro texto aqui. Vamos ver aqui Gênesis. Voltar um pouquinho em Gênesis. Olha só. Tem um texto interessante. Gênesis 3:19. Que fala o seguinte. Lá no princípio. Olha só aqui, ó. No suor do rosto, Adão, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Tá claro ou não tá? Amigo, morreu, vai para o pó da terra, não vai para nenhum outro lugar, tá bom? Vamos voltar a Eclesiastes. Eclesiastes, olha só esse texto, capítulo 9, verso 10, fala o seguinte. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, que é sepultura, é a mesma coisa, para onde tu vais, para onde eu vou, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amigo, não existe planos. Se tiver que fazer alguma coisa, faça, planeje em vida. Se tiver que fazer o bem para alguém, faça. Se tiver que dizer que gosta, que ama alguém, faça enquanto você está vivo, porque para o além, para a sepultura, acabou. Não adianta mais reza, oração, não adianta mais pôr vela. Amigo, não adianta mais nada. Eu não posso fazer mais nada pelas pessoas que já morreram. E nem as pessoas que já morreram podem fazer algo por mim. Acabou. Entendeu? Olha só. O que te vier para fazer, faz conforme as tuas forças. Entendeu? Então, resumindo, os mortos, biblicamente, quando morrem, as pessoas quando morrem vão para o pó da terra e não se lembram de nada. A Bíblia não fala que sai uma alma quando você morre, não. Pó da terra, mais o fôlego de vida. Na morte é o inverso. Corpo vira pó e você perde a respiração. Fôlego de vida que volta para Deus. É só isso.
Está bem óbvio aqui, bem claro. Ok? Vamos continuar aqui. Evangelho de João. Convido você agora a ir para Evangelho de João. Acompanhe comigo aí. A pergunta é: Jesus comparou a morte a quê? João, no capítulo 11, versos 11 ao 13, olha só a que Jesus comparou a morte, que fala da ressurreição de Lázaro. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles, os discípulos, entenderam ou supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então, quer dizer, resumindo, concluindo, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Entendeu? Jesus, se você vê na Bíblia, mais de 50 vezes a morte é comparada ao sono. É isso aí. O próprio Jesus comparou a morte de Lázaro ao sono. Por que ao sono? Quando você está dormindo, você sabe o que passa à sua volta? É lógico que não, você está inconsciente. Você já investigou, já analisou uma pessoa quando entra em coma? Quando ela sai de uma semana, meses de em coma, estava em coma, ela não se lembra de nada. Entendeu? Quando você está dormindo, você está inconsciente, apesar que você sonha. E o interessante é que, quando você vai dormir com certos pensamentos, geralmente você acorda com o mesmo pensamento. Por exemplo, se você dormir com o pensamento de resolver algum problema, sei lá, arrumar alguma coisa, você vai acordar com o mesmo pensamento. Então, no sono, assim como na morte, há uma interrupção do pensamento, da ação. Quando você acorda, vai continuar aquela ação pensada, planejada anteriormente. Você entendeu? É por isso que é perigoso morrer com o pensamento longe de Deus. Porque na ressurreição iremos acordar com o mesmo pensamento. Se você morreu com Cristo, a morte do justo, você levantará com o mesmo pensamento de obedecer a Deus. Olha só como a questão aqui é muito, muito séria, meu amigo. Muito séria. Então, a Bíblia fala, depois da morte vem o juízo. Não existe segunda chance, segunda oportunidade após a morte. Essa é uma ideia satânica, que a gente vai ver daqui a pouco. Porque se eu creio que existe vida após a morte, que existe uma segunda chance, eu não vou me preocupar em me preparar. E é isso que o inimigo quer que você pense, para que você morra perdido. Morreu, acabou. Nada. Nem ninguém, nem Deus pode fazer mais nada. Ou morremos salvos ou perdidos. Ou iremos ressuscitar na primeira ressurreição, que é para os justos, na volta de Cristo, quando morrermos, ou na segunda ressurreição após o milênio, que é a ressurreição para receber a morte eterna. Muito séria essa questão aí. Olha só, entendido isso, a questão da verdade sobre a morte, simples, eu convido você agora a abrir em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 14. Agora a pergunta é, bom, se não existe alma, se os mortos não sabem de nada, se os mortos não aparecem para ninguém, e aquela história de que as pessoas falam que os mortos aparecem, aquela história de que fulano viu fulano, que apareceu pedindo reza, pedindo velha, etc. E aí? Existe? Existe. Mas não é o morto, não. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, fala quem é que faz isso. Acompanhe comigo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Amigo, Satanás, ele fez o que lá no Jardim do Éden? Ele usou-se de uma serpente para enganar Eva. Ou você acha que se ele se apresentar como realmente ele é, quem que vai crer nisso? Se ele falar, eu sou Satanás, aí eu vou te enganar, quem que vai querer saber? Ninguém vai ser enganado. Então ele usa disfarces, usa coisas, usa pessoas para tentar enganar. Usa até mesmo a Bíblia. Lembra no deserto da tentação? Ele apareceu como anjo de luz para tentar o próprio Cristo e usou a Bíblia. Olha Jesus, se tu és filho de Deus, querendo levá-lo a duvidar de que ele era Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Não só de pão, assim diz o Senhor. Jesus venceu Satanás pelo assim diz o Senhor. Então essa crença de que existe vida após a morte, que existe imortalidade no ser humano, isso é de Satanás. A Bíblia fala, meu amigo,
ela fala em 1 Timóteo 6,16 que somente Deus tem imortalidade, o ser humano não. Então a aparência, o aparecimento de alguém que já morreu é Satanás. E ele fala e faz as coisas que aquela pessoa falar e fazia perfeitamente. Aparece pedindo algumas coisas e a pessoa faz, e eles aparecem para você continuar crendo naquilo. Então essa crença de aparição de mortos é de Satanás, é obra de Satanás. Os mortos não sabem de nada, estão no esquecimento. Tá ok? João 8,44 fala que ele é o pai da mentira. Entendeu? Então, amigo, não é pelo fato de usar a Bíblia que realmente talvez esteja certo. Você tem que examinar as Escrituras para ver se de fato as coisas são de fato. Entendeu? Vamos continuar? 1 Coríntios, capítulo 15, vamos voltar um pouco aqui. 1 Coríntios 15, versos 51 ao 54, fala o seguinte. A pergunta é, e aí, quando é que eu vou ter a recompensa? A minha recompensa vai acontecer quando? 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 em diante, fala o seguinte. Paulo fala, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha só, o verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha só, amigo, a recompensa só virá por ocasião da volta de Cristo. Nós já vimos aqui em estudo passado. Aqueles que morrerem em Cristo irão ressuscitar, imortal, perfeito, transformados. Os vivos justos, por ocasião da volta de Cristo, serão transformados no abrir e fechar de olhos. Esses dois grupos vão encontrar o Senhor nos ares e vão passar um milênio com Ele. Após o milênio, descem para a nova terra. Entendeu? Então, existem duas ressurreições. A primeira na volta de Cristo e a segunda para os perdidos após o milênio. Entendeu? Então, meu querido, a recompensa é só na volta de Jesus. Olha só, a morte não é o fim. É verdade. Jesus falou em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Você crê nisso, amigo? A morte não é o fim. Se você colocar as suas vidas nas mãos de Deus, você terá a vida eterna. É bem verdade. Talvez perder alguém que você ama, mas você pode reencontrar essa pessoa novamente se ela se entregou ao Senhor. Se prepare, você pode ver os seus queridos que pela morte fomos separados. Seus parentes. E aí, que esperança maravilhosa, entendeu? Então a nossa vida, ela não se limita apenas neste mundo não, certo? Não acaba. Você morreu, descansou, você vai aguardar a ressurreição. E assim muitos no passado, os discípulos, a mãe de Jesus e outros estão aguardando a ressurreição. Quando eles acordarem, vai ser como se fosse apenas uma noite bem dormida. E vão ver o Senhor vindo nos ares. Eu pergunto para você, você crê que os mortos realmente não sabem de nada, estão em total inconsciência? E é o seu desejo se preparar para a volta de Jesus. Não importa se você vai estar morto ou vivo, porque se estiver morto, com a fé no Senhor, você irá ressuscitar na primeira ressurreição. Se estiver vivo, você será transformado no abrir e fechar de olhos. É o seu desejo se preparar para esse grandioso e glorioso dia poder reencontrar pessoas que pela morte foram separadas. Se é o seu desejo, convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, obrigado porque apesar do sofrimento e da maior consequência do pecado da morte, o Senhor prometeu pôr fim à morte. Obrigado por essa esperança da ressurreição. Obrigado por essa verdade que o Senhor nos mostrou. Que o Senhor nos ajude realmente a estarmos preparados, ou vivo ou morto. Isso não importa. O importante é estarmos com o Senhor. Esteja com essa pessoa abençoando. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amigo, nos encontramos no próximo estudo.